Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Nessa noite estamos dando continuidade à nossa série de lives que conta a história da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Sengés, onde estaremos cada sexta-feira dando a oportunidade para que os nossos irmãos de fé participem, venham contar o seu testemunho daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito em suas vidas. Por favor, compartilhe essa live, deixe os seus comentários e ao você compartilhar, você compartilha com seus amigos, com seus familiares, para que eles sejam também abençoados, assim como você tem sido. Hoje está conosco a nossa irmã Janice Metring, e que Deus abençoe a vida dela. Ela vai estar falando com vocês e eu espero que a bênção de Deus seja derramada sobre a vida dela e sobre você que está assistindo. Pode, a palavra é sua, tá? Boa noite a todos. Eu estou muito feliz e para mim é um privilégio estar aqui nessa noite, poder contar as bênçãos que o Senhor fez na minha vida. E então eu quero agradecer também essa oportunidade e te contar um pouco da minha vida e de tudo que Deus já fez na minha vida. Amém. Janice, eu tenho perguntas para fazer a você. E a primeira delas diz assim: Janice, você tem um testemunho de transformação. Mas gostaríamos de saber como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Então, antes de conhecer Jesus, desde pequena, eu já ia na católica com meus pais, mas a gente morava no sítio, né? E daí não tinha como a gente ir assim na igreja. E eu me batizei até então na católica quando eu tinha 8 anos. E eu era batizada só na casa. Mas, então aí eu peguei e comecei a ir para a igreja mesmo quando eu tinha 17 anos. Que daí eu vim para a igreja e que eu conheci Jesus. Mas antes, Você não morava mais no sítio? Não, a gente veio embora para a cidade porque até então meu pai largou, sabe, da minha mãe, largou a gente com 3, a minha mãe tinha 3 filhos pequenos e eu tinha só 8 anos. E nessa época que ele deixou a gente teve que vir embora para a cidade e a gente passou muita dificuldade porque era eu, meu irmão tinha 7 anos, eu tinha 8 e a minha outra irmã tinha 10 anos. Então a gente passou muita dificuldade. A minha mãe, ela tinha que trabalhar e a gente ficava na casa porque a gente não conseguia ainda trabalhar, né? Tinha que estudar. Mas mesmo assim, aí eu comecei a trabalhar de babá, trabalhava de doméstica e trabalhava de manhã, estudava à tarde. Depois que eu peguei os 12 anos, eu comecei a estudar à noite. Naquela época a gente podia, né, estudar e trabalhar. Então eu fiquei assim. E foi anos muito difíceis, por causa que a gente não tinha muita coisa e a gente vivia assim, sabe, era muito difícil, porque a gente não tinha nada. E quando meu pai foi embora, ele só deixou a gente nem casa a gente não tinha. E aí a gente ficou sem nada. Mas a minha mãe trabalhava e tinha vezes que a gente tinha que pegar e, sabe, assim, ela trazia as sobras de comida, assim, lá do serviço. Ela trazia pra gente poder comer e aquilo a gente comia à noite e tinha que sobrar para o almoço ainda pra gente poder comer na casa. E aí quando a gente começou a trabalhar, ficava só meu irmão, daí já era mais fácil, porque daí eu e a minha irmã a gente comia no serviço, né? Mas aí a gente levava pra ele. E foi assim, foram anos muito difíceis, sabe? E a minha irmã também trabalhava fora e tudo a gente trabalhava para ajudar os outros. Ele, né? Que ficava na casa, porque ele era novo ainda, né? E aí a gente foi. Só que quando
A gente trabalhava, eu trabalhei de doméstica, trabalhei de babá há muito tempo. Depois trabalhei em boia fria. E sei que foi muito difícil. Eu achava que a minha vida não ia mudar nunca, ia ser daquele jeito para pior. Então, mas graças a Deus, com 17 anos, eu comecei, daí eu entrei na linha e a minha vida melhorou um pouco mais, porque daí eu já estava registrada, né? E então a minha vida melhorou mais. Eu pude, sabe, aí cuidar da minha mãe, porque Então foi nessa época que a tua história começou a mudar. Porque aí eu já estava trabalhando registrada, daí eu já tinha hora, né, para entrar e sair do serviço. E também tinha, só que eu ainda tinha que estudar. Aí a gente eu tinha que mesmo assim, levantar cedo de madrugada para trabalhar e dormia muito tarde, era bem difícil. Mesmo assim ainda era difícil a minha vida. Melhorou bastante por causa do trabalho, mas ainda assim era difícil. Quando você aceitou Jesus, você tinha noção de como a sua vida podia ser diferente a partir daquele momento? Então, eu não tinha noção, porque a minha vida era difícil, como eu falei. E naquela época que o pai abandonou a gente, eu imaginava, eu tinha raiva dele, eu, sabe, tinha... E eu era muito triste, muito, assim, sabe, tímida. Ainda sou um pouco, né, mas eu era pior. Só que a minha vida era muito difícil. E aí, então, eu achava que não ia mudar, que não tinha como mudar. E daí nessa época eu comecei a vir para a igreja, comecei a vir direto. A minha irmã, a Leonina, ela já vinha na igreja e aí, então ela começou a me convidar, ela já servia Jesus, já era batizada, tudo. E aí ela começou a me convidar. Então eu peguei e falei para ela assim, eu vou. E aí eu comecei a vir, comecei a conhecer Jesus. E naquele tempo daí eu já comecei a conhecer e as pessoas também, sabe? Porque aqui na igreja sempre teve um povo abençoado, um povo acolhedor. E com isso eu comecei a se sentir bem. E aí então um dia o pastor Paulo estava pregando, sabe, sobre a volta de Jesus. E quando ele estava pregando, eu senti ele falou, sabe, sobre... ele estava, na hora que ele estava pregando, ele falou o versículo de Isaías 55:6. É o primeiro que assim eu guardei no coração e esse eu não esqueço mais. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. E aquilo ficou no meu coração e aí quando ele terminou a pregação, ele fez o apelo e na mesma hora, eu não vi, quando eu vi eu já estava lá na frente. E aí desde então que eu aceitei a Jesus, logo eu já me batizei, e eu me batizei no dia 2/11/1995. Foi quando eu me batizei. E foi uma bênção, por causa que eu não sabia o que ia acontecer na verdade. Por causa que eu só sabia que com certeza melhor do que estava a minha vida ia ficar. Então, aí eu me batizei e as coisas foram se tornando diferentes. E como você começou a ter um relacionamento com Jesus? Então, daí eu comecei depois que eu me batizei, aí eu não encontrei só, sabe, assim, Jesus não deu só a salvação para mim. Ele colocou também, sabe, na minha vida pessoas maravilhosas que fizeram, sabe, que me ajudaram a crescer espiritualmente, que me ajudaram ali na igreja. E aí então eu comecei a sentir mais aquele desejo de servir a Deus. E aí nessa época, e eu queria, sabe, aquele desejo, primeiro amor, daí eu queria trabalhar para Jesus e eu não media esforços, a gente ficava até tarde com os jovens trabalhando e eu pegava e eu não tinha preguiça assim de fazer nada assim para Deus. E eu fazia e eu queria sempre estar fazendo. A minha vida foi transformada e
E eu comecei a trabalhar, comecei a ajudar com os jovens, comecei a trabalhar com as crianças e ajudava com as mulheres. Naquela época era mais eu e a Tânia, né? Daí a gente sempre fazia assim, sabe? A gente sempre estava ali junto e ajudava todo mundo que precisava, sabe? E a gente sempre foi unida ali e estava sempre fazendo. Então, e Jesus foi transformando a minha vida e o meu amor por ele foi crescendo mais e eu sabia que aquela vida, a minha vida ia ser cada vez melhor e que a vida que eu tinha levado antes tinha ficado no passado. Era uma coisa que eu tinha certeza que eu não ia viver mais. Eu vejo que você não foi acolhida só pelas pessoas, mas por Jesus, né? E Jesus entrou na tua vida e eu quero perguntar para você, tudo foi perfeito na sua vida ou você teve que encarar dificuldades? Então, pastora, as pessoas acham que quando aceita Jesus, as coisas, né, vivem no paraíso. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim porque a gente está aqui no mundo. E nesse mundo, a própria palavra de Deus já diz que nós teremos aflições. E daí naquela época que eu aceitei Jesus, nossa, estava muito bom. Eu tive 2 anos de refrigério e aprendi. Eu creio que foi aquele tempo que Jesus, sabe, usou para me fortalecer na fé já para o que estava por vir. Porque daí naquela época, sabe, depois de 2 anos já que eu estava na igreja, a minha mãe, assim do nada, sabe, ela estava boa e daí de repente ela passou mal no final do ano, no dia do Natal. À noite assim ela passou mal e quando foi de madrugada ela piorou e a gente levou ela no hospital. E então ela melhorou e voltou para casa e a gente achou que estava tudo bem, né? Mas daí quando foi no dia 30 de dezembro de 97, ela foi para casa da minha irmã no sítio, né? Passar lá, queria passar o ano novo lá, e daí como eu ainda ia trabalhar no dia 30, eu ia ir no dia 31. E daí para amanhecer o dia 31 eu tive a triste notícia que ela tinha falecido. E chegaram com ela ali no hospital, foi um infarto fulminante, não tinha o que fazer, né? Então aquilo foi para mim um choque, né? Que a gente sabe que perder alguém da família é difícil, agora perder uma mãe é uma coisa que não tem explicação. É uma coisa que assim, que eu creio que Jesus estava comigo, foi por isso que eu não desisti. Porque é só quem perde, é uma perda que só quem tem que sabe o que é aquilo, que sente, né? Sabe esse sentimento. Mas aí então ela faleceu e eu fiquei sem saber o que fazer, sabe? Mas mesmo assim, eu acredito que Deus é tão maravilhoso que Ele já tinha tudo preparado na minha vida. Eu não entendia, mas eu sabia que Ele tinha preparado. Na verdade, você ficou sem chão, né? E é aquilo que todo mundo que perde alguém querido, né? Principalmente os pais, é assim, dessa forma. E como foi enfrentar para você o luto, as dificuldades e ainda assim recomeçar? O que Jesus fez? Então foi difícil, por causa que eu fiquei aí, eu não sabia o que fazer. E daí ainda mais, em maio, eu perdi o meu pai. E eu já tinha perdoado ele também, né? Porque quando eu aceitei Jesus tirou tudo do meu coração, aquela mágoa, aquele rancor que eu tinha dele. Então em maio aí eu perdi ele também. Foi mais uma prova. Só que aí, como eu já estava, o Maurício, que agora é meu esposo, né? Ele já tinha pedido para minha mãe, tinha me pedido em casamento e que a gente estava namorando, né? E aí ele falou para mim assim, agora você não tem, por causa que minha irmã já estava casada, essa que me ajudava. O meu irmão, que era o mais novo, tinha ido embora para Curitiba. E daí eu fiquei sozinha com a minha mãe. Era só eu e ela. E aí a gente, era eu cuidando dela e ela cuidando de mim. Mas aí depois que ela se foi, eu fiquei sozinha. Porque aí eu fiquei na casa sozinha. E é difícil.
Porque quando a gente perde alguém, mas tem mais outra pessoa na casa, é outra coisa, né? Mas aí eu fiquei sozinha. Aí eu falei assim, ah não, eu não sei o que eu vou fazer, né? E vinha tanta coisa na minha cabeça. Mas daí eu já pensava assim, como que eu vou sair? Aqui eu tenho emprego, eu estou indo para a igreja, é o lugar que eu gosto, é o que eu quero fazer. Cuidar das crianças, é o que eu mais gostava de fazer, sempre gostei. Eu falava assim, eu não posso sair daqui. Aí o Maurício falou, sabe? Falou assim, ah, você tá sozinha, vamos casar, vamos construir a nossa família junto, né? E foi o que a gente fez. E Deus sempre estava no controle da nossa vida, porque a gente enfrentou muita luta, mas a gente sempre teve vitória. E a gente já está junto, a gente está já casado já há 23 anos, quase. Então, e depois disso, até agora, a gente teve muita luta, porque eu não vou dizer, né, que a gente teve só bênção, mas a gente, as lutas que a gente teve de todas, a gente teve vitória. Você teve teus filhos? Daí a gente teve, né, eu tive um casal de filhos, o Jackson e a Jaiane, são uma bênção, é a herança do Senhor pra gente, porque eles são uma bênção pra gente. São jovem, adolescente, mas ainda assim eu agradeço a Deus pela vida deles, porque eles são uma bênção, são obedientes, lógico na medida deles, que são adolescentes, mas são. Eu vejo que muitos jovens, né, eles são muito diferentes, sabe? E eu creio que isso é de Deus, é porque a gente tem caminhado com Deus que a nossa família é assim. As suas orações, né? O propósito de Deus com certeza vai se cumprir na vida deles. Agora que você já falou também que é mãe, né, esposa, trabalhando fora, tinha ainda alguma coisa que gostaria de realizar ministerialmente? Pois é, e quando a gente... depois que eu vim para a igreja, eu gostava muito, igual eu falei para a senhora, eu gostava muito de trabalhar com as crianças, fazer todas as coisas para Jesus, mas era muito precário as coisas assim, a gente quase não conseguia, tudo não que tinha a gente quisesse, recurso. não tinha recurso, a gente tinha que correr atrás, igual eu falei, a gente tinha, tudo que a gente queria, a gente tinha que correr atrás, e era muito difícil. Mas aí depois que o pastor Luiz veio para cá, a gente teve muitas oportunidades. Eu acredito que só não cresceu espiritualmente, só não cresceu quem não quis aqui da igreja, da nossa igreja, sabe? Porque ele deu muita oportunidade para nós, inclusive com discipulado de liderança, com a célula que a gente fazia, e até nos cultos de terça-feira, aqueles estudo que a gente fazia específico, e a escola bíblica, então teve muito, eu aprendi muito, eu cresci muito, há uns 10 anos para cá eu tenho crescido muito espiritualmente, eu vejo que muita coisa mudou na minha vida, e não só na minha, mas na minha família, porque até então, na minha família também, muita coisa, sabe, assim, com o meu marido, o Maurício, com os meus filhos, muita coisa no nosso relacionamento familiar mudou muita coisa também. Então, como tudo que ouvimos, podemos ver o quanto Deus foi fiel na sua vida, né? O cuidado que Deus tratou com você, com aquele amor, né, que a gente recebe do Senhor, e Deus continua fazendo nas nossas vidas as coisas acontecer de uma forma que a gente tem entendimento. E como foi estar aqui para compartilhar a sua história? Foi uma bênção, por causa que quando o pastor pediu para mim, até eu queria dizer, pastora, antes, que nesse meu tempo de aprendizado, eu já estava esquecendo de dizer que eu fiz o curso. Foi mais uma bênção que eu recebi. Eu recebi muitas bênçãos do Senhor, mas era um sonho que eu tinha de fazer o ITQ. Na verdade, eu tinha o sonho de fazer o ITQ, mas aí quando o pastor falou que tinha aqui na região o MQTI, né, que é a Missão Quadrangular,
eu fiquei pensando, meu Deus, mas da onde que eu vou tirar dinheiro para fazer esse curso, né? Mas Deus é tão bom que em tudo, sabe, Ele foi trabalhando e eu consegui concluir esse curso, eu consegui fazer, consegui concluir. Então foi uma bênção que eu também recebi. E através do pastor Luiz, que deu essa oportunidade para mim estar fazendo e aprendendo isso. Que ele até levava a gente lá no curso, nos deu essa, né, essa chance, que eu só tenho a agradecer mesmo ao pastor Luiz, a senhora, a pastora Eli, que tem ajudado e que fez isso por mim, porque eu acredito que de mim eu não teria conseguido. Mas Deus é tão bom que Ele, né, permitiu Mas isso. o propósito de Deus, daí, ele se cumpre, né? Se cumpre. A gente às vezes acha que as coisas que a gente pede para Deus, às vezes a gente pede e fica pedindo e acha que não vai chegar. A gente acha que as coisas estão demorando muito. E não é. E tudo é o tempo de Deus. Talvez se vier antes, a gente não vai saber valorizar. E então, e daí é aqui, quando o pastor pediu pra mim estar trazendo esse testemunho, eu fiquei, né, contente, fiquei feliz. A gente eu vou falar de Jesus, vou falar o que Jesus fez na minha vida, né? Porque Ele fez muita coisa, isso é só um pouco do que Ele fez na minha vida, porque Ele fez muito mais. Mas daí eu fiquei contente. E aí então, como a gente sabe, né, veio o problema. E eu ouvi uma notícia que era para ser boa, mas na circunstância que ela veio, foi uma notícia que me deixou triste, me entristeceu. E aí eu falei assim, meu Deus, foi acontecer isso agora. Como que eu vou dar esse testemunho, né? Como que eu vou falar de Jesus para as pessoas com esse problema que eu tenho? Que me apareceu agora e que a gente não está tendo solução. E eu até comentei com a senhora, né? Contei com a senhora o que estava acontecendo, né? E aí eu estava orando, pedi para Deus num dia de manhã que eu estava fazendo a minha oração, eu peguei, estava orando e falei assim, meu Deus, como que eu vou contar esse testemunho para as pessoas com isso que está acontecendo, né? E aí Deus falou comigo. E Ele falou assim de uma forma bem clara, assim como eu estou falando com a senhora, Ele falou assim, e as coisas que eu já fiz na tua vida? E quantas outras coisas, né? Que eu já fiz na tua vida e isso você não pode contar? E aí então eu nem questionei mais o Senhor. E por isso eu estou aqui. Eu estou fazendo aquilo, sabe, que é para Deus mesmo, porque é para honra e glória do nome dEle. Então, por isso que eu estou aqui hoje contando meu testemunho. Então a sua vida foi de muitas dificuldades, né? Muitas marcas. E o que você acha que te fez chegar até aqui? Foi a fé mesmo, a fé inabalável, a confiança que o Senhor colocou no meu coração, sabe? E eu acredito também que as escolhas que eu fiz, porque não basta, eu acredito que não basta a gente ter fé, a gente, né, a gente falar que confia em Deus. Eu acho que a gente precisa cada dia fazer a escolha de servir Ele, de fazer o que é certo, porque Deus coloca as coisas certas na vida da gente. Todo dia Deus dá a escolha pra gente, dá o direito de escolha. E assim como o diabo também, todo dia ele coloca coisas ruins, escolhas ruins pra gente fazer. E só cabe a nós, porque o diabo mexe no nosso, né? O diabo mexe nas nossas escolhas, mas Deus não mexe. E então a gente precisa fazer a escolha certa de servir a Ele. E eu acredito que eu fiz a escolha. Cada dia, apesar de dificuldades, eu escolhi servir a Deus, eu escolhi estar com Ele. E até hoje eu estou aqui e graças a Deus, e eu creio que apesar de todas as lutas, eu nunca desisti de servir a Deus, porque eu tenho certeza, absoluta certeza, que Ele nunca desistiu de mim. Que em todas essas lutas que eu passei, por mais difícil que foram, Ele sempre estava comigo. E Ele nunca me abandonou e eu creio que nunca vai me abandonar. E o que você diria para as pessoas que nos assistem hoje? Então, o que eu diria para as pessoas que nos assistem hoje que é isso, que você tem que escolher. É preciso fazer essa escolha de servir a Jesus todo dia. É preciso você
escolher primeiro aceitar Jesus, ir para a igreja, porque você tem que tomar uma decisão. Hoje em dia a gente acha que as coisas é mais fácil, tudo é mais fácil. A gente só quer procurar o que é mais fácil e não é assim. Você tem que escolher servir a Deus, tem que estar. E às vezes as dificuldades vêm, a gente acha que não vai vencer, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo hoje, que vence sim. Se você estiver firme na rocha que é Jesus, e se você, igual eu falo assim para os meus filhos, eu falo assim, se você for obediente a Deus, tudo que você pedir para Ele, Ele vai te dar. Não importa se Ele vai te dar hoje, se Ele vai te dar amanhã, ou quando Ele vai te dar. Você pode ter certeza que vai receber. Porque Deus é fiel, Ele diz que Ele é fiel em todas as promessas dEle. E até hoje nenhuma deixou de se cumprir. Então, não deixou de se cumprir na minha vida, na vida dos irmãos com quem eu tenho conversado, que a gente tem compartilhado o testemunho e um fortalece o outro. Então, não é na tua vida que está passando por essa luta agora que vai ser diferente. Pode crer que Jesus vai cumprir. Basta você ser fiel a Ele e servi-lo. Porque não tem como a gente pedir, né, uma coisa para alguém quando a gente não tem a fidelidade com aquela pessoa. Não tem como a gente ir atrás de uma pessoa, pedir para ela quando a gente não tem compromisso com ela. Então, se compromete com Deus. Busque Ele, que em todas as coisas Ele vai suprir com todas as tuas necessidades. Amém? Amém. Muito lindo, muito emocionante seu testemunho. E eu quero dizer que em João 10:10, a palavra de Deus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus quer que nós tenhamos essa vida abundante. E para você que nos assiste agora, eu quero estar orando por você, agradecendo a Deus pela vida da Janice. Vamos fazer isso neste momento. Querido Deus, Pai eterno, eu agradeço, Senhor, pela vida da Janice, pelo seu testemunho, sabendo, Pai, que o propósito do Senhor nessa noite foi feito de acordo com a Tua vontade. Eu sei que Deus tocou corações, eu sei que Deus falou com pessoas que nos assistem, que há sempre uma chance melhor, que com Jesus as coisas vão bem. E essa vida abundante que o Senhor fala na sua palavra, ela irá acontecer também na sua vida, se você crer, se você acreditar que o Senhor Deus, Ele pode transformar os corações, Ele pode liberar esse perdão, como ela viveu esse perdão, você também pode perdoar e ser perdoado pelo Senhor. Deus querido, alcança cada um que nos assiste nessa noite e que aquilo que é o desejo do coração de cada um, Senhor, venha se cumprir, que a obra que o Senhor iniciou na vida dessas pessoas que nos assistem, ela venha ser concluída através do Teu amor, através, Senhor, da compaixão que o Senhor tem para conosco. E eu creio, meu Deus, que vidas estão sendo transformadas, essas vidas estão sendo abençoadas, têm sido alcançadas pelo amor do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor estará fazendo através desse testemunho na vida dessas pessoas. Abençoa, Senhor Jesus, cada um. Eu te agradeço, Pai, pela obra redentora que vai acontecer na vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego elas nas Tuas mãos. E desejo, Pai, que sejam poderosamente alcançadas por Ti. E, acima de tudo, o Teu amor esteja gerando um relacionamento maior contigo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos vocês que nos assistiram, tiveram esse tempo, nos assistindo e que acompanharam esse testemunho até o final. Eu quero te agradecer a Deus pela tua vida e sexta-feira que vem estaremos novamente aqui
para compartilhar um testemunho de outra pessoa e que você seja poderosamente abençoado, que o teu final de semana esteja debaixo da graça de Deus. Obrigado e até sexta que vem. Um abraço, um beijo no teu coração. Amém?